E aí, bora falar de um assunto que é figurinha carimbada no Enem e que, sério, pode fazer toda a diferença na nota? Gêneros textuais. Nessa análise, a gente vai desvendar de uma vez por todas o que são, como funcionam e, o mais importante de tudo, como é que eles aparecem lá na prova. Esse aqui é o nosso mapa da mina. A gente começa pelo básico, entendendo como os gêneros já fazem parte do nosso dia a dia. Depois, vamos para a diferença crucial entre tipo e gênero, e aí mergulhamos nos exemplos que mais caem na prova, para no final ter a chave para decifrar qualquer texto. Vamos nessa? Ok, vamos começar do começo. Antes de mais nada, é preciso sacar uma coisa fundamental. Gêneros textuais não são uma invenção de professor, não. Eles nascem da nossa necessidade de se comunicar. De uma simples lista de compras a um áudio no WhatsApp, eles estão em todo lugar. Fica aí a reflexão. Será que a gente para pensar que, o tempo todo, estamos escolhendo diferentes formas de texto para nos expressar? Dependendo da situação, do que a gente quer conseguir, tudo meio que no automático. Pois é, exatamente. Cada um desses exemplos é um gênero textual diferente. Uma receita tem uma estrutura, um objetivo, uma piada tem outro completamente diferente. Até aquele famoso textão na rede social é um gênero com uma função bem clara de passar uma mensagem. Eles provam que cada situação de comunicação pede um formato específico de texto. E agora, chegamos no pulo do gato desta análise. Sério, entender essa diferença é o que destrava a interpretação de texto na prova do Enem. É o ponto central de tudo. Então, a parada é a seguinte. Pensa no tipo textual como se fosse a planta de uma casa. O esqueleto, sabe? Ele define a estrutura, o como o texto é organizado. Já o gênero textual é o prédio pronto, em uso. Pode ser uma casa, um hospital, uma escola. É o texto em ação, com uma função social clara, o para que ele serve. Então, para ficar bem claro, quando falamos de tipos textuais, estamos olhando para dentro do texto, analisando a composição dele, a sua forma, o jeito que as frases e os tempos verbais se organizam para criar aquela estrutura específica. Agora, os gêneros textuais olham para fora, para o mundo. A pergunta aqui muda para: qual o propósito desse texto na sociedade? Qual a função dele? E como as nossas necessidades de comunicação estão sempre mudando, os gêneros são praticamente infinitos. Eles surgem, se adaptam e, às vezes, até desaparecem. E aqui vem a parte mais legal de todas. Apesar dessa infinidade de gêneros, só existem 5 tipos textuais. Apenas 5. E são estes aqui: narrativo, que conta uma história; descritivo, que detalha algo; o famoso dissertativo argumentativo, que defende uma ideia; expositivo, que apresenta informações; e o injuntivo, que dá uma instrução. Dominando a base desses 5, fica muito mais fácil entender qualquer gênero. Agora vamos mergulhar de cabeça no tipo que é, sem dúvida nenhuma, o mais comum no Enem, seja nas questões ou na redação. Aqui, o objetivo é sempre o mesmo: persuadir, convencer e defender um ponto de vista. Olha, aqui tem um ponto que confunde muita gente e que a prova adora. A diferença entre artigo de opinião e editorial. É simples, ó. No artigo, uma pessoa dá a cara a tapa, assina e se responsabiliza pela opinião. No editorial, a opinião é do veículo, do jornal ou da revista. É a voz da empresa, por isso geralmente não tem assinatura de uma pessoa. Ah, a charge é um gênero muito poderoso. Ela mistura a linguagem, né? Combina imagem e texto e quase sempre vem com uma dose de humor e ironia para fazer uma crítica. É um texto de opinião incrível que usa o riso para provocar uma reflexão. Ok, saindo um pouco do campo da opinião, vamos entrar agora no universo das histórias. O tipo narrativo é todo sobre contar um acontecimento, não importa se ele é real ou pura ficção. E toda narrativa que se preze, não importa o gênero, se apoia nesses 5 pilares aqui: quem participa da história, os personagens; quando e onde ela acontece, o tempo e o espaço; quem conta a história, o narrador; e o que acontece, que é o enredo, a trama toda. A notícia é um gênero fascinante porque a estrutura dela é muito eficiente. Tudo o que é mais importante vem logo no primeiro parágrafo, o tal do lead. Ele já entrega um resumo completo. Depois, o corpo do texto só vai aprofundando e detalhando essas informações. É feito para informar rápido e direto ao ponto. Crônica e conto. Essa dupla vive dando um nó na cabeça das pessoas. Mas olha como essa tabela deixa tudo claro. A crônica parte de um fato do dia a dia, algo banal, para uma reflexão mais livre, mais pessoal. Já o conto é uma narrativa curta, focada num único evento e com aquela estrutura mais marcada de começo, meio e fim.
E, claro, as HQs, que o Enem adora, elas também são um gênero narrativo que conta uma história usando essa combinação de arte e texto. O legal é que o diálogo direto nos balões acaba substituindo a figura do narrador tradicional. E embora o principal objetivo seja entreter, vira e mexe elas são usadas em campanhas de conscientização. Para fechar o nosso panorama, vamos passar rapidinho pelos outros 3 tipos textuais e alguns dos seus gêneros mais comuns. Olha só que resumo prático. O tipo descritivo aparece num cardápio, descrevendo os pratos. O expositivo, num seminário, expondo um tema sem opinar. E o injuntivo, que é o texto que dá instruções, esse é a alma de uma receita de bolo ou de manual, sempre usando verbos no imperativo. Faça, misture, monte. Muito bem. Depois dessa jornada toda, a pergunta que não quer calar é: como aplicar esse conhecimento todo para mandar bem na prova? É isso que a gente vai ver agora. Se tem uma coisa para levar desta análise, é esta. Tipo é a estrutura, é a forma. Gênero é o uso social, é a função. Na hora de encarar um texto na prova, fazer essa diferenciação mentalmente, como ele foi construído e para que ele serve, é a ferramenta mais poderosa para acertar a questão. Com esse conhecimento, a pergunta muda. Não é mais sobre ter medo do desconhecido, mas sobre estar com a confiança lá em cima para analisar qualquer texto que aparecer. A estrutura e a função vão estar sempre lá, só esperando para serem decifradas. E a preparação para isso? Bom, agora está completa.